Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia. Vamos rogar a Deus que encha os nossos lares de muita paz. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e passe a participar conosco dessas reflexões. Gente, o estudo de hoje é profundamente consolador. Por quê? Porque grande parte das pessoas, no correr dos séculos, a humanidade se esclareceu e a grande maioria das pessoas já compreende que além da matéria há algo mais, não é? E que a doutrina espírita, então, classifica como o espírito encarnado ou alma. E é justamente o espírito encarnado que vitaliza todo o nosso corpo físico, que nos servirá de instrumento, de expressão aqui na matéria, pelo período em que aqui estivermos vivendo. Mas grande parte das pessoas também diz assim: como eu gostaria de ter essa certeza consoladora de que além da matéria, há vida sempre. E o estudo de hoje é sobre isso, gente. Em 1º de agosto de 1865, Kardec editava a 4ª obra básica da codificação, o livro chamado Céu e Inferno. Então, nós já estudamos aqui no nosso canal que a condição do espírito é decisivo para a sua transição para o mundo espiritual no momento do desencarne, é decisivo para a situação em que o espírito se encontrará no mundo espiritual, pela lucidez que ganhará ao despertar para a nova vida. Então, a condição do espírito é decisivo para tudo isso. Pois bem, então o livro Céu e Inferno, que trata sobre a justiça divina, na sua segunda parte, esse livro traz depoimento dos próprios espíritos que desencarnaram. É uma obra maravilhosa e se divide esses depoimentos em 3 partes: de espíritos sofredores, dos espíritos em condição mediana e depoimento de espíritos felizes. Eu começo, que eu vou trazer aqui no canal alguns desses depoimentos. Começamos hoje pelo depoimento de um espírito feliz. Nós vamos ver que maravilha de depoimento nos traz esse espírito que desencarnou em abril de 1862. Esse espírito chama-se Sanson. Ele, quando encarnado, fazia parte da Sociedade Parisiense de Espiritismo. E o que ele fez então? Ele chamou os membros da Sociedade Parisiense e disse: olhe, se acontecer de eu desencarnar, eu gostaria que vocês me evocassem para que eu possa dar o depoimento do que eu senti no momento dessa transição. O que ele chamou de uma verdadeira autópsia espiritual. Então, esse foi o pedido do senhor Sanson para os colegas da Sociedade Parisiense de Espiritismo. Não deixem de me chamar. Eu gostaria de colaborar, trazendo a minha impressão quando eu chegar no mundo espiritual. Então, gente, não são todos os espíritos que têm esta condição. É preciso que seja um espírito já muito equilibrado, que já tenha uma conduta muito organizada, que seja um espírito já muito alinhado com as leis de Deus, para conseguir esse grau de lucidez. E assim aconteceu. Os seus amigos da Sociedade Parisiense de Espiritismo, assim que ele veio a desencarnar, diz que ele passou um ano de muita dificuldade e de muito sofrimento, e quando ele desencarnou, com algum tempo, esses membros foram até a câmara mortuária, se colocaram próximo ao seu corpo e então fizeram a evocação. E agora eu passo a relatar o diálogo
desses membros da sociedade parisiense com esse irmão que desencarna e trouxe o seu depoimento para colaborar com os nossos estudos espíritas. Então, o diálogo se dá assim: houve evocação e ele diz: atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Pergunta dos amigos: meu caro senhor Sanson, cumprindo um dever, com satisfação vos evocamos o mais cedo possível depois de vossa morte, como era do vosso desejo. Aí o Sanson nos diz assim: é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém ainda me sinto fraco. Aí eles dizem: foste tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Responde o espírito Sanson: a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, mas depois ele ganhou a lucidez. Então é interessante nesse depoimento ele dizer que fica no momento de transição, mesmo sendo o senhor Sanson um homem já bastante equilibrado. Os amigos o descreveram assim: homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Um homem de ótimo caráter, é o que disseram do senhor Sanson. Então, mesmo assim, ele fala desse instante incompreensível logo que chegou na pátria espiritual. Mas olha a pergunta seguinte, como é interessante: ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ele disse: ao final de apenas, 8 horas, ele já recobrou a consciência. E diz assim: Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que eu merecia. Eu não sei como agradecer-lhe. Porque todo o desejo de Sanson era poder voltar e dizer aos seus irmãos de crença que ele estava vivo e em que situação estava naquele momento. Volto a dizer, ele chamou de autópsia espiritual. Segue a pergunta: estás bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Essa pergunta, é muito pertinente, porque muitos irmãos nossos, quando deixam a matéria, muitas vezes, já estudamos aqui, o espírito não percebe que já deixou o mundo dos vivos, da pátria material. Ele está agora no mundo dos vivos, da pátria espiritual. Mas nem todo mundo percebe. Daí a pertinência dessa questão no que o senhor Sanson respondeu: certamente não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Caridade e o desprendimento de si mesmo em favor dos outros. Essa era a personalidade do senhor Sanson enquanto encarnado. Então ele estimula os seus amigos a seguir também esse roteiro. E ele diz assim: em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que deveria tudo esquecer. Não é? Eu sou espírito e a minha pátria agora é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. E ele ainda fala uma coisa, que gostaria de falar aos meus filhos e ensinar-lhes aquilo, mesmo que sempre desdenharam acreditar. Então, os filhos eram céticos, não acreditavam, e ele disse que gostaria de dizer aos filhos o que está sentindo nesse momento. A próxima pergunta diz assim:
que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Então é outra pergunta muito importante, não é? Porque a depender da condição do espírito, ver o seu próprio corpo que lhe serviu de morada causa boa ou uma má impressão, a depender do grau de compreensão, de espiritualização da alma. Então, a condição do espírito também é muito importante nessa hora. Mas veja a resposta do senhor Sanson. Meu corpo, pobre e mísero corpo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos aqueles que me estimaram. Vejo esse pobre corpo se decompondo, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, pequeno corpo, pois que purificaste a mim como espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem meritório. Por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Então, Sanson, ele tinha a consciência de que o sofrimento por ele passado aqui na jornada lhe deu uma renovação espiritual, uma compreensão da bondade divina e lhe reservou, sim, um bom lugar no mundo espiritual que lhe favoreceu em apenas 8 horas de desencarnado recuperar a lucidez, compreender-se vivo no mundo espiritual a ponto de poder comunicar-se com seus amigos que aqui ficaram. Perguntam os amigos: Sanson, conservaste as ideias até o último instante? Porque a gente pensa isso, né? Às vezes está no momento do desencarne, embaralha a lucidez, as ideias, mas veja a resposta do irmão. Sim, em espírito me conservei as minhas faculdades, e quando eu já não mais via, eu pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece foi para que eu pudesse me comunicar convosco. Veja, gente, que maravilha, não é? E quantas pessoas dão esse depoimento, que no instante quase do seu desenlace passa a vida em 1 segundo, não é? Isso acontece também em momentos de extremo perigo para a pessoa, ou quando a pessoa está, às vezes, entra num estado de coma. Muitos depoimentos dizem isso, que a vida passa como que num flash, muito rápido. E ele diz isso. A próxima pergunta diz assim: tiveste consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentaste? É ou não é uma verdadeira autópsia espiritual, gente? Resposta do nosso irmão. Parte-se nesse instante a vida e a vista do espírito. Ele diz: a vista do espírito se extingue, encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente no mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Isso é muito confortador, gente. Livre do peso das dores. Nenhuma dor é para sempre, nos ensinam os Espíritos. Então, após essa existência, não mais dor, não mais sofrimento. E, obviamente, a gente sempre frisa, a depender da condição do espírito. Vamos tratar mais um pouquinho adiante. Esse depoimento de Sanson, ele vem assim coroar tudo que a gente vem estudando aqui no canal, porque é um espírito na condição feliz, que já tem consciência e que pôde, por bondade divina, ter atendido o seu desejo de poder dizer às pessoas da sua comunidade o que sentia agora na condição de espírito imortal. Gente, eu trouxe esse depoimento para que a gente possa ter a consciência e a fé mais robusta
a certeza de que Jesus, quando exemplificou a imortalidade, vindo depois de 3 dias mostrar-se aos seus discípulos e dizer: a vida continua. Eu trouxe esse depoimento de um homem como nós, mas que já possuía na sua jornada uma conduta, uma paz, um entendimento, e a bondade já estava nesse irmão. Então os espíritos superiores nos ensinam isso, que para os espíritos mais felizes, mais alinhados com a justiça divina, que se pautam no exemplo do Cristo, para esses a transição é muito mais serena e muito mais tranquila. Então, gente, é com esse depoimento que nós vamos então nos confortando de saber que alguém que nos antecedeu no retorno da grande viagem rumo à casa do Pai continua vivo, continua evoluindo. E se todos esses parentes, amigos, essas pessoas queridas tivessem a permissão, poderiam estar conosco também, trazendo seus depoimentos, não é? Então isso é uma conquista pouco a pouco, porque a evolução do espírito não para. E nós sempre falamos aqui, a função maior de nossa existência é justamente o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. Então, gente, o que diz a doutrina espírita? Que o instante da morte, do retorno à casa do Pai, deva ser tratado por nós em nossas agendas familiares como algo mais natural, até porque sempre há vida. Nós vimos aí o próprio espírito, não é? Que posso dizer, acabara de deixar o corpo físico, apenas 8 horas, ele recobrou a lucidez e veio trazer essa maravilha de comunicação para a gente. Então, encerro aqui o nosso estudo, esperando que vocês tenham gostado dessa mensagem tão esclarecedora. E na sequência, gente, eu vou trazer outros depoimentos, não é? Para que nós tenhamos ponto de comparação desse espírito já na condição feliz e depoimento de espíritos medianos. E por fim, também traremos o depoimento de alguns espíritos bastante sofredores, mas que tiveram a permissão, a título de enriquecer o conhecimento daqueles irmãos, dizer como estavam se sentindo na condição de espíritos bem sofredores. Então, nós encerramos aqui. Desejo que vocês tenham gostado do nosso estudo. Divulguem, deixem o seu like, se inscrevam, incentivem as pessoas a se inscrever no nosso canal. E Deus permitindo, estaremos novamente aqui juntos no próximo sábado. Desejo a todos um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe sempre.